Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai continuar a leitura do nosso livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E hoje o tópico que a gente vai ver se chama assim: a transformação do uno em múltiplo. No último vídeo que a gente conversou, a gente falou justamente dessa criação a partir da dualidade. Você tem o uno, a dualidade, e agora eu vou transformar isso em multiplicidade. Então, nesse item, ele vai analisar um pouco como os mitos trazem esse processo. E ele já começa de uma forma que eu achei assim fabulosa, dizendo que existem dois tipos de mito que a gente precisa saber distinguir. Um dos tipos de mito fala desse momento da criação pelo ponto de vista do Criador, do ser, daquele uno, de quem está gerando as formas. Aí isso é um tipo de mito. O outro tipo de mito é quando ele fala da percepção da criatura, daquilo que foi criado. Isso dá um outro tipo de mito porque é um outro tipo de relação. E eu achei isso muito interessante porque na nossa vida é muito assim, né? A gente, quando está com a consciência elevada, está tranquilo, a gente consegue ver solução para as coisas, a gente consegue unir as coisas, a gente está ali mais perto do ser. Quando a gente está com a consciência mais baixa, ali no batente, no dia a dia, a gente olha para aquela multiplicidade, aquela quantidade de coisa tal, e fica meio desesperado e a vida parece ser bem diferente. Então a mesma coisa, a mesma vida, o mesmo fato, né? Olhado de cima ou olhado de baixo, né? Olhado a partir do Criador ou a partir da criatura, vão parecer histórias totalmente distintas, mas na verdade é a mesma. Então quando a gente vai ver um mito de criação, falando dessa multiplicidade, a gente teria que identificar, né? Quais são desses dois lados. Olha só como ele coloca aqui pra gente. Nesse ponto, as formas do mundo já não parecem movimentar-se de acordo com os padrões de algo harmonioso, crescente e vivo. Elas se mantêm recalcitrantes ou, na melhor das hipóteses, inertes. Os adereços do palco universal precisam ser ajustados e até mesmo forçados a tomar forma. Então, o que ele está falando? O Criador vê de uma maneira organizada as coisas. Só que quando você chega no ponto da criatura, ele já vê de forma diferente. Então os mitos vão falar de dualidades. Eles vão falar de vida, de coisas se movimentando, que é o Criador. E às vezes quando a criatura olha, ele diz assim, nossa, mas está tudo parado. Aquele que cria vê ordem em tudo, e aquele que está ali sendo criado, ele acha tudo uma grande bagunça. Então, veja, perceba que quando a gente vai criar coisas, normalmente a gente bagunça antes de arrumar, né? Por exemplo, você vai fazer uma mudança para uma casa nova. Primeiro é uma bagunça, depois organiza. Se você é o criador, você sabe o que aquilo vai acontecer, você sabe qual é a ordem, por que as coisas estão todas encaixotadas. Depois, quando desencaixota, não fica aquela bagunça. Só que aí você sabe o que está acontecendo. Você pega uma pessoa perdida aí, que não sabe que você está se mudando, ela vai achar tudo muito estranho, nossa, mas está tudo empacotado e tal, o que está acontecendo? Ela vai achar que é um caos, e você acha que é criação. Então essa é mais ou menos a diferença, né, entre essas duas visões que a gente vai ter no mito. E em cima disso, quando as coisas começam, esse caos criador, né, surge, muitas vezes os heróis, os outros personagens, eles acham que é necessário matar esse caos criador. Por quê? Porque eles não veem ordem, eles não veem essa parte metafísica da criação. Então eles se sentem ameaçados. E aí muitas vezes o mito fala de seres que foram criados e eles matam os seus criadores. E aí surge uma outra parte do mito que é o quê? Desse corpo despedaçado surge tudo que existe. Então, do corpo de Tiamat, por exemplo, dentro da tradição babilônica, que é um dos que ele traz, ela é a representação desse caos. E quando os deuses matam Tiamat,
do sangue dela vêm os rios, dos ossos as montanhas. Então você tem a construção do universo a partir disso. Gente, desculpa, é que entrou um bichinho aqui, peraí. Esses corpos destruídos, então, que se dividem e montam o mundo, de certa forma, eles estão também sacralizando o mundo, sacralizando o universo, porque eles são do corpo de uma divindade, eles são do corpo de algo muito fascinante, muito poderoso, como Tiamat, né? Então uma montanha não é só uma montanha, ela é uma parte do corpo da divindade. Então, mesmo que eles destruam esse corpo, né, para criar a multiplicidade, de certa forma eles estão sacralizando a multiplicidade, porque todas as coisas vêm de uma força superior. E isso é bem legal, porque você passa a viver num mundo que não é um mundo profano, é um mundo sagrado. É um mundo onde tudo representa Deus. E essa é a visão mítica e simbólica da própria natureza, certo? Aí aqui, olha só, separei 2 trechinhos aqui para a gente dar uma olhada. Ele fala assim, ó: os brilhantes jovens guerreiros filhos, desdenhando a fonte geradora, a personagem do estado semente do sono profundo, matam-na sumariamente, né? Que é como nesse caso eles matando Tiamat, né? Cortam-na e a despedaçam em tiras, pregando a estrutura do mundo. Então eles matam esse ser e cada parte desse ser é encontrado na estrutura do mundo, né? Esse é o padrão da vitória de todas as ações posteriores, de matar o dragão, os primórdios de uma milenar história das façanhas do herói. Então olha só que legal, ele está dizendo que o mito do herói é um microcosmos dessa cosmogonia. Então tudo isso que está acontecendo na criação do cosmos depois se repete nas provas dos heróis e mostra um pouco de por que ele tem que matar tantos seres durante as suas provas, durante as suas aventuras, porque ele está olhando a criação a partir da criatura e ele acha que aquilo deve ser eliminado, ok? Então é interessante essa junção do mito cosmogônico com o mito heróico que ele faz, ok? E aí, por fim, ainda nesse item, ele vai falar do que ele chamou de paradoxo do foco dual. Olha só como ele descreve, né? Ele diz que esses conflitos que surgem na criação, eles sempre dão dicas de que eles não são exatamente o que parecem ser, né? Eles são um pouquinho diferentes. Se você pega na mitologia grega, o início da criação é uma bagunça, né? Tem lá os titãs, os hecatônquiros, não sei nem o nome direito. Tem um monte de seres que também lutam e se matam. Esse início da criação ele é sempre muito conflituoso, é como se as coisas ainda não estivessem muito organizadas. E por isso elas parecem esse caos danado. Mas por quê? Porque eu estou vendo a partir do ponto da criatura e não do ponto de vista do Criador. Olha só como ele coloca aqui para a gente. Os mitos nunca se cansam de ilustrar o fato de o conflito do mundo criado não ser o que parece. A partir da perspectiva da fonte, o mundo se configura como uma majestosa harmonia de formas que vêm a ser, explodem e se dissolvem. Então, a partir da perspectiva da fonte, né, de quem está criando, tudo é harmonioso, tudo tem um fim, tudo tem um sentido. Mas aquilo que as passageiras criaturas experimentam, né, as criaturas, é uma terrível cacofonia de clamores, de batalhas e de dor. Os mitos não negam essa agonia, como na crucificação. Elas revelam haver no seu interior, por trás dela e ao seu redor, a paz essencial, a rosa celeste. Então olha só que legal, para quem está vendo, ele fala aqui, é uma terrível cacofonia de clamores, de batalhas e de dor. Mas para quem está vendo, é uma coisa muito superior. Então a gente, quando está
passando pelas situações difíceis da vida, a gente está vendo pela parte da criatura, e tudo parece dor, tudo parece guerra, tudo parece difícil, tudo parece um problema. À medida que a gente muda a nossa perspectiva, né, e para isso a gente precisa crescer muito como ser humano, desenvolver a consciência, eu vou conseguir olhar para aquilo que antes era caos e entender, a partir, né, desse outro ponto de vista, que todas aquelas coisas tiveram um sentido, tiveram um significado, tiveram uma razão de existir. Então, aquilo que me fez sofrer tanto em um determinado ponto, lá na frente se mostra uma faceta desse mundo metafísico, desse mundo divino. Olha só que legal isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? E toda vez que a gente se sentir nesse caos de dor, né, nessas batalhas todas, lembrar que isso faz parte de um plano, né, maior, onde as coisas têm todas elas uma razão de ser e um significado. Mas para isso a gente tem que mudar o nosso foco de consciência e aprender a ver a partir de um outro ponto de vista. Bacana, né? Estamos criando o nosso universo aqui, lembrando que esses conhecimentos que Campbell está colocando nesse capítulo são os conhecimentos, né, que o mito traz sobre a sabedoria que o herói vai adquirir no momento em que ele completa suas provas. Gente, então é isso para o nosso vídeo. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.